Rose Frigieri. Eu preciso de espaço, por isso que eu venho aqui. Bom dia, então, novamente. Também quero, antes de começar minha fala, dar as boas-vindas, né, ao vereador Alberto Meneguzzi. Já tem muita experiência aqui nessa casa, mas, nesse momento, tem que ser recebido de forma bastante, pelo menos agora, né, afetuosa por todas nós. Acho que é importante a participação aqui nessa casa. Temos certeza que vamos fazer muitas parcerias e ter um relacionamento muito bom nesse legislativo. Eu não me pauto, vereadora Marisol, em tentar ficar respondendo questões aqui, porque eu acho que isso não faz parte da política cotidianamente, mas às vezes é meio necessário. Porque eu acho que quando se fala de linha de crédito para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, nós estamos atacando e envolvendo diretamente uma política municipal. Nós precisamos dar a garantia aos nossos pequenos produtores da região de que isso que está sendo falado aqui é uma mentira, que tem um nome rebuscado de fake news, né? Mas eu prefiro chamar de mentira porque é uma mentira, que tem sido espalhada nas redes sociais, espalhadas em vários espaços, e não é de agora, é desde o início do ano, né? Em relação aos créditos, em relação ao BNDES. Antes de falar sobre isso, eu queria dizer uma frase que eu acho bem importante, que é mais ou menos assim: falar a verdade faz parte do processo de união e reconstrução do país, e eu complementaria, e também da própria pessoa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é falar com responsabilidade e verdade. Se a gente aprende alguma coisa na vida, começa por aí. O BNDES, nenhuma linha de crédito foi fechada desde esse ano. Pelo contrário, foram abertas e retornaram linhas de créditos que, sim, haviam sido fechadas nos anos anteriores. Só nos primeiros 30 dias desse governo foi investido, liberada para o setor agropecuário, 2,9 bilhões de reais, o que é muito pouco. Muito pouco, porque esse crédito já acabou imediatamente. Agora, nós precisamos lembrar também que desde outubro, né, desde as eleições do ano passado, que estavam suspensas todas as linhas de crédito no BNDES. A segunda coisa importante para se dizer é que vários programas, especialmente de incentivo à agricultura familiar, foram feitos no atual governo. Relembro aqui o incentivo ao Plano Safra, o Pronaf, que retornou, né, da agricultura familiar, uma política de incentivo ao programa Mais Alimentos, todas elas valorizando especialmente a agricultura familiar, mas o agronegócio de modo geral. Então, quem está reproduzindo e plantando mentira está errando de novo, né? Outra coisa que é importante desmistificar e falar a verdade, né, é em relação a que o BNDES financia países, especialmente os ditatoriais, né, em prejuízo da economia brasileira. Isso também é uma desinformação. O financiamento é para algumas empresas, né, que exportam, empresas brasileiras que agregam valor e que vão gerar, inclusive, emprego para a nossa população, emprego qualificado. Eu poderia falar mais do BNDES, né, porque, por exemplo, esses setores de créditos internacionais para os diversos países, ele inicia e teve muito mais alcance desde 1990, ainda nos governos anteriores.
acho que 1990 era o Fernando Henrique, né? De 1998 a 2017, um levantamento apresentado pelo governo Bolsonaro diz que os maiores parceiros nesse período de empresas fora do Brasil, e não é países, estão localizados grande, assim, a maior parte para os Estados Unidos, em segundo lugar para a Argentina, terceiro para Angola, quarto Venezuela, quinto Holanda, mas tem mais de 40 países nessa lista. Então, é uma política de negociação com países e empresas brasileiras no exterior. Eu também queria falar que vira e mexe estão falando do governo em relações com a Venezuela, isso e aquilo. Primeiro, que um líder de governo, ele não escolhe o presidente dos partidos, os presidentes dos outros países. Gostemos ou não, queiramos ou não, são os países que existem lá. Sim, o Bolsonaro negociou com a Arábia Saudita. Ou a Arábia Saudita aqui, por acaso, é alguma democracia? Não é. E ele não escolheu. Se a democracia, quem escolhe, quem decide é lá. O Brasil e os outros países podem se juntar em relação a evitar a guerra. O Brasil é reconhecido, voltou a ser reconhecido no G7, no G13, ótimo. Mas está recém começando esse governo. A Venezuela é um dos 13 países da América do Sul, que, portanto, o encontro foi com os líderes, chefes de governo de todos os países da América do Sul, excluindo a Guiana Francesa, que ainda é uma possessão da França, né? Vejamos que a França, um país tão democrático, berço da democracia da Revolução Francesa, ainda tem uma possessão, tem um país aqui na América do Sul. Mas os 13 países da América do Sul vieram nesse encontro. A Venezuela é um desses países, tem um limite com o Brasil de mais de 2.200 quilômetros, na região da Amazônia, uma região estratégica para o nosso país e para o mundo. Tá? A Venezuela, além de ser uma grande produtora de petróleo, ela tem grande produção de alimento, mas a indústria é ainda precária e o Brasil pode e deve vender e exportar para a Venezuela como um país, como exporta para outros países. Eu não estou discutindo a questão política aqui, estou discutindo a questão econômica. Eu peguei uns dados aqui também, que diz, né, que entre 2003 e 2008, a exportação brasileira para a Venezuela passaram de 608 milhões para 5,15 bilhões de dólares. A exportação. Qual é o país que cresce? O país cresce ou não cresce exportando? Acho que cresce, né? A balança comercial, ela pesa mais se o país exporta. Em 2009, teve aqui, não vou entrar nessa discussão porque ela é extensa, mas cerca de 72% das nossas exportações para a Venezuela eram de produtos industrializados, portanto, com alto valor agregado e geração de emprego. Em 2021, a China vendeu para a Venezuela mais de 2 bilhões de dólares. Exportou. Mais que o dobro que o Brasil exportou para lá. Então, eu estou falando da necessidade do nosso país se relacionar economicamente com todos os países do mundo, se possível. Esta política de isolar um país não é só nefasto para aquele país. Eu não vou entrar aqui nos boicotes econômicos que os Estados Unidos, o baluarte da democracia, faz na América e no mundo inteiro. Mas eu vou entrar aqui na necessidade de o Brasil ter relação econômica, sim, com todos os países, especialmente um país rico em petróleo, vizinho nosso, e que pode gerar muito lucro econômico para o nosso país. Não sei, não dá parte,
Desculpa quem tinha pedido. Muito obrigada. Obrigado. Bancada do Novo, na tribuna, professor